Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 46. São Lucas, capítulo 6, versículo 46. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua ruína. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, nós vemos que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que estar alicerçado sobre a rocha. Nós vemos que somos bombardeados a todo tempo por toda sorte de doutrina, mas aquele que permanece na presença do Senhor, que busca a palavra de Deus, que busca a verdade de Deus, ele começa a galgar uma escada de vitória para a sua vida. Você vê quando você começa a buscar as coisas de Deus e começa a lançar fora aquilo que tem atrapalhado a sua vida, você começa a ter uma vida espiritual mais produtiva. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas estão tão somente recebendo, e muitas vezes não querem saber o porquê das coisas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, meu querido. Deus, Ele quer que você indague, Ele quer que você se procure, Ele quer que você entenda, que você compreenda com clareza a sua fé. Você tem que saber que Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus que fala com você, é um Deus que te ouve, é um Deus que está pronto a brigar as suas brigas, lutar as suas lutas, combater as suas batalhas, mas você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você tem que se firmar na sua palavra. Talvez você não esteja pronto para estar cavando em busca da verdade. Mas eu quero desafiar a você a estar cavando quanto mais fundo possível, até que você chegue à verdade absoluta de Deus para a sua vida. Tem muitos que começam a cavar e começam a desanimar. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, o caminho da verdade é um caminho tortuoso. Você vai encontrar pedras, você vai encontrar raízes antigas, você vai encontrar troncos, você vai encontrar água, você vai encontrar toda sorte de terreno. Vão ser terrenos macios, vão ser terrenos arenosos, vão ser terrenos difíceis. Mas se você parar no meio do caminho, você lançar o seu alicerce sobre qualquer terreno, você será derrubado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: aquele que firma os seus alicerces, da sua vida espiritual, sobre a rocha eterna de Deus, não será levado por qualquer vento de maré, não vai ser levado por qualquer correnteza, não vai ser levado pela enchente, não vai ser levado pela tormenta, porque ele está alicerçado na verdade do Senhor. Você quer um milagre para a sua vida? Então conheça o Deus do milagre. Você quer um milagre para a sua vida? Então busque ao Deus que pode realizar o milagre na sua vida.
comece a buscar o Senhor. Porque se você não buscar a Deus, você não vai encontrar vitória para a sua vida. Alguns que começam a cavar, mas de repente essa pessoa começa a desanimar, e ela começa a parar e diminuir. Eu quero dizer uma coisa, meu querido: se você parar no meio do caminho, você será soterrado por todo aquele material que está em volta. Toda sorte de mentira, toda sorte de doutrina vã, toda sorte de piada do diabo vai cair sobre você e você vai estar sepultado. Mas aquele que busca a verdade de Deus e começa a cavar, e cavar, e cavar, e cavar, quanto mais vem as dificuldades, quanto mais vem as tormentas, mais ele se anima, porque ele sabe que na hora que ele firmar os seus alicerces na rocha, não vai ter o que possa abalá-lo. Aqui Jesus dá o exemplo de dois homens em uma parábola. Um que lançou o seu alicerce sobre a areia, e o outro que lançou o seu alicerce sobre a rocha. Aquele que cavou mais, aquele que se esforçou mais, ele estava fundado. Porque quando veio a enchente, a sua casa não foi levada. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Quando você começa a buscar a verdade de Deus, quando você começa a buscar o Senhor de todo o seu coração, os milagres começam a acontecer em sua volta, e as bênçãos de Deus começam a acontecer na sua vida, e tudo começa a ser mais claro para você. Quando você está na presença de Deus, e quando você busca a verdade de Deus, até quando você está ausente, a multidão milita em seu favor. Por quê? Porque aquele que busca a verdade, ele está parado por Deus. Nós vemos, irmão, que a dificuldade muitas vezes leva as pessoas a ouvir e a receber toda sorte de doutrina. Nós temos visto o evangelho mágico que existe na televisão, onde tudo é vitória, onde tudo é bênção, onde tudo é graça, onde todas as coisas acontecem. Eu quero dizer para você, meu querido, que no meio de uma multidão é consequente que alguém seja abençoado. Isso aí não é a mão de Deus tão somente, mas a própria consequência da vida é a busca natural de crescimento das pessoas. Mas quando você vê que todas as situações estão adversas a você, e quando acontece um milagre na sua vida, você é testemunha veraz da verdade e das bênçãos de Deus. Nós não precisamos fabricar bênçãos, nós não precisamos fabricar milagres, porque aquele que está na presença do Senhor, as bênçãos e os milagres são consequências naturais de sua vida. Porque o Senhor disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A igreja hoje não está mais acostumada a milagres. A igreja hoje não está mais acostumada a ouvir a voz de Deus. A igreja hoje não está mais acostumada a visões espirituais. Infelizmente, mas isso é natural da igreja do Senhor. Isso é natural, os milagres são naturais para a igreja de Deus vivo. Os milagres são naturais para a igreja que crê no Senhor. Os milagres são naturais para a igreja que está na presença do Senhor. Uma igreja que não tem milagres, uma igreja que não tem conversão, uma igreja que não tem visão espiritual, uma igreja que não tem profecia, não é igreja de Deus. Quando você crê no Senhor, e quando você começa a cavar, e quando você começa a cavar em busca da rocha, as coisas começam a acontecer na sua vida. É gradativa a mudança do homem. O homem começa a mudar, o homem começa a estar mais maduro espiritualmente. Quando você começa a aprofundar-se, você começa a ver o seu caráter ele é apurado. Você começa a ver, e você começa a ver o Evangelho de uma maneira diferente. Você para com essa bicharia, com essa mendigaria, com essa pobrice de ficar catando migalhas. Você não se contenta mais com essas coisas. Você quer sentar na mesa, você quer cear com Deus, você quer receber bênçãos poderosas, eternas, superiores. Amém. O Evangelho não é disputa. A
igreja não é um clube. Nós somos os filhos amados de Deus. O Senhor disse: olha, qual filho que pedindo ao pai um peixe, ele vai dar uma serpente? Qual filho que pedindo ao pai um pão, ele vai dar uma pedra? Meu querido, Deus tem bênçãos e milagres e prosperidade e graça para a sua vida. Outra coisa que nós muitas das vezes nos esquecemos: Deus, Ele é onipresente. Você não precisa ir parar no meio de uma grande multidão para estar encontrando Deus, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus está em você. Deus está na sua vida. Deus está na vida do crente. Deus está com o crente 24 horas. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Jesus se encontra aquela mulher feliz e fala com ela: olha, para Deus não importa se vocês adoram nesse monte aqui em Samaria, tampouco se vocês adoram em Jerusalém. Haverá um tempo que já chegou, em que o homem, e o verdadeiro adorador, ele deverá adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se você rodar a Bíblia toda, você vai culminar em uma palavra: verdade. A verdade. A verdade que liberta, como João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu quero dizer algo para você, meu querido. A grande verdade na sua vida é que Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para você todos os dias. Todos os dias Deus está pronto com uma mesa posta diante de você, para que você seja abençoado. Como diz o Salmo 23, ele coloca a mesa farta diante dos seus inimigos. Por quê? Porque o Senhor é o seu Deus. Nós nos esquecemos muitas vezes que nós temos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Às vezes nós limitamos Deus. Irmão, não compare Deus a homem. Deus não é homem, Deus não é humano, Deus é todo-poderoso. Deus sempre não teve princípio e nem terá fim de dias. Ele é inerente, ele depende tão somente dele mesmo para existir. Ele não se preocupa com as leis que nós criamos, porque Ele é o Senhor, Ele é a lei. Não se preocupe se existe algo muito difícil para ser resolvido na sua vida. Deus, Ele pode todas as coisas. Não se preocupe se os homens dizem que você não vai conseguir resolver o seu problema. Deus, Ele pode todas as coisas. Não se preocupe se o diabo tem usado pessoas para te entristecer e te jogar para baixo, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Eu digo algo para você, meu querido: Deus, Ele sabe tudo. A Bíblia diz que todas as coisas são luz e patente diante do Senhor. Eu quero dizer algo para você, meu querido: não adianta esconder-se de Deus. Nós temos que viver uma vida de verdade, ter uma fé genuína. Eu fico imaginando aquele pai que tinha um filho doente, ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, me ajuda a vencer minha falta de fé. Sabe o que é isso? Uma sinceridade. Aquela pessoa queria acreditar, ele queria muito acreditar, mas ele estava tão desencanado, ele estava tão machucado, ele estava tão ferido, ele tinha tantas cicatrizes espirituais, sentimentais, emocionais. Isso acontece conosco também. Quando nós vemos tanta coisa, nós nos decepcionamos tanto, nós vemos tantos escândalos, nós vemos tantas bobagens, nós vemos tantas cachorrices, nós vemos tantas coisas terríveis, que nós esquecemos que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a confusão dos homens. Ele é o Senhor. E Ele quer abençoar a sua vida. Então comece a cavar. Comece a cavar. Comece a cavar cada vez mais. Enquanto você não achar a rocha, não pare de cavar. Porque você tem que lançar os alicerces da sua vida sobre algo sólido, sobre algo que tenha sustentação. Você não pode jogar os alicerces da sua vida no meio da areia, do manguezal, da tabatinga. Eu fico observando lá o canguru, quando eu estou trabalhando lá.
ali eu ajudo Deus na obra, porque é Ele e eu, né? Então a gente fica naquela conversa, naquele papo, e a gente fica conversando, trabalhando e fazendo a obra do Senhor. E eu fico vendo aquela tabatinha preta, irmãos. Eu fico imaginando quando a gente for abrir um poço ali, vai ser um mistério. Vai ser um mistério. Mas eu vou ter que cavar até encontrar água, porque eu preciso de água. Eu preciso de água para fazer concreto. Eu preciso de água para fazer massa. Eu preciso de água para fazer obra. É uma necessidade. Irmão, você cava para encontrar a rocha de Deus. A rocha que é o Senhor, a verdade. Porque é uma necessidade para a sua vida. Você precisa. Se você não alicerçar a sua vida em Deus, você não vai para lugar nenhum. Porque o primeiro vento que acontecer na sua vida, você está perdido. E aí você vai estar machucado, magoado, você vai estar decepcionado, e você vai estar acreditando que Deus é responsável por essas coisas. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Ninguém disse para você que ia ser fácil. Jesus disse: no mundo é aflições, mas Ele deu uma certeza. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vencerão também. Amém? Isso é a promessa de Deus. Isso é a promessa de Deus. Quando você enfrenta os problemas são derrotados, porque o Deus que você serve é o Deus que tudo pode. Quando você enfrenta os problemas e você enfrenta com verdade, com justiça, os problemas começam a cair aos seus pés, porque o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, e Ele não vai te deixar enganado. Eu quero dizer algo para você, meu querido: nunca desconfie de Deus, porque Ele quer e pode abençoar a sua vida. A única coisa que nos impede de receber a bênção somos nós mesmos. A nossa falta de fé. Nós não estamos na posição de Deus. Se uma coluna não estiver posicionada, você colocar peso sobre ela, o que acontece? Ela cai. Para você receber a bênção de Deus que vem do alto, você tem que estar posicionado. Porque se você não estiver posicionado, você vai cair. Vai ser pesado demais para você. Amém? Então, nessa noite, meu querido, eu quero convidar você a cavar, e a cavar um pouco mais, até você chegar à rocha e você ser abençoado. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.